Nós estamos em mais um episódio do Confessional Podcast e hoje nós vamos falar sobre educação clássica. E com esse tema, nós temos a presença do nosso querido amigo Maurício Fonseca. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde ele serve na IPP, na Igreja Presbiteriana Paulistana. Ele também é membro do conselho do seminário Martin Butzer, é fundador da Escola Cristã Clássica Trinitas e editor-chefe da editora Trinitas. Maurício é bacharel em administração de empresas e pedagogia, com master em gestão internacional de negócios pela Universidade de Grenoble, na França. E nós temos a alegria, portanto, de contar com ele aqui conosco. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Prazer participar com vocês. Hoje nós temos, portanto, o desafio de tentar falar sobre esse tema que é novo para boa parte da população brasileira, até mesmo na parte educacional, poderíamos dizer. Eu me lembro que uma vez conversando com você, Maurício, especialmente no início aí dos trabalhos da fundação da escola, você mencionava que quase que teve que explicar para o Conselho Regional aí de Educação o que é esse bicho educação clássica. E eu acho que é bem importante, nesse sentido, a definição dos termos. E, é claro, a gente vai trabalhar outros aspectos dessa definição, mas se você pudesse nos dar aí rapidamente o que seria para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores aí, o que seria a educação clássica, já ajuda para a gente começar essa conversa. Joia. De fato, a educação clássica é a última moda, né, que surgiu na pedagogia, tem um pouco mais de 25 séculos, então é bem recente. E ela, na verdade, é o modelo educacional que foi inventado lá na Grécia Antiga, então, aí pelo menos 4, 5 séculos antes de Cristo, e que foi sendo adotado depois pelo Império Romano, no processo da helenização, quando então o Império Romano absorve ali muito da cultura grega e espalha aquilo pelo Império. Depois também, quando surge o cristianismo, alguns séculos depois, os cristãos adotam esse modelo educacional, esse modelo pedagógico, de uma maneira redimida, por assim dizer, e usam aquilo na sua forma de ensinar, e aquilo, de fato, é o modelo pedagógico que vai sendo utilizado por muitos séculos. E aí, quando a gente chega na Idade Média, ele passa por algumas transformações, surgem algumas nomenclaturas novas, como trivium, quadrivium, que talvez as pessoas já tenham ouvido falar, que surgem então nesse momento, mas de fato a educação clássica já vinha muito antes disso. No momento ali da reforma também, esse é o modelo pedagógico que formou os reformadores e que eles também utilizaram ali na proposta de muitos deles, inclusive de massificar a educação, que até então era algo bastante restrito, e alguns dos reformadores tiveram essa visão de levar a educação para toda a população, a fim de que todos pudessem ser alfabetizados, né? Até mesmo por conta da necessidade de que o povo pudesse ler a Bíblia e entender, né? Então, isso é utilizado ali naquele momento também, e de fato é um modelo pedagógico que segue com alterações, com algumas modificações, claro, ao longo dos séculos, mas é um modelo predominante até pelo menos o século XIX, quando aí então começam a surgir modelos concorrentes, como o construtivismo e outros que a gente na educação clássica chama de modelos progressistas de educação. E aí tem bastante a ver também com, quando a gente fala de progressismo na política, também tem muito a ver, porque muitas dessas coisas surgem de pensamentos de origem marxista, muitas vezes, e que vão ali fermentando e contaminando dentro da pedagogia também. Bom, em pouco tempo, esses modelos, de fato, tomam preponderância no Ocidente quase que inteiro, e então as escolas vão deixando de lado aos poucos a educação clássica. Claro que isso ainda sobram resquícios, né? As coisas não desaparecem nunca por completo, mas os modelos mais progressistas são aqueles
que vão tomando preponderância no mundo ocidental como um todo. E a educação clássica, então, quase que desaparece, né? Na Inglaterra, logo no pós-Segunda Guerra, tem uma pesquisadora lá da Universidade de Oxford, chamada Dorothy Sayers, que então começa a falar um pouco sobre esse assunto e meio que fazendo uma provocação de quem seria o primeiro maluco a tentar restaurar aquilo num momento que era tão inóspito e tão contrário às ideias da educação clássica, que é uma educação que preza muito por valores objetivos, por busca pela verdade, pela bondade, pela beleza, cultivo de virtudes, que são coisas que entraram fora de moda, desde aquela época e desde antes, na verdade. Então ela faz essa provocação, e Dorothy Sayers ela também era uma escritora, escrevia livros de mistério, estilo Agatha Christie, bom, essa provocação dela acaba permanecendo ali um pouco esquecida por alguns anos, até que um pastor presbiteriano no meio oeste americano lê aquela obra que ela havia escrito sobre educação clássica, fazendo essa provocação, e ele se sente pessoalmente convocado por ela e por Deus para começar a trabalhar numa restauração da educação clássica nos Estados Unidos, naquele momento ali no fim dos anos 70, e então aquele pastor começa todo um trabalho lá, funda uma escola, escreve um livro a respeito, o pastor é o reverendo Douglas Wilson, e aquele movimento que ele começou numa cidadezinha pequenininha, no meio do mato lá nos Estados Unidos, cresceu. Hoje, só nos Estados Unidos, são mais de 400 escolas, mais de 50 mil alunos, e esse movimento foi se expandindo além dos Estados Unidos, né? Hoje, essa retomada da educação clássica também tem ido para o Canadá, para alguns lugares da América Latina, no Brasil, na África, tem surgido centenas de escolas cristãs clássicas na África por conta de um trabalho de uma missão chamada Rafiki, que tem feito um trabalho sensacional lá de alfabetização e educação das crianças na África, e também na Coreia, e mesmo na China, mesmo com toda a dificuldade que existe lá, tem surgido também. Então, assim, é uma história antiga, né? A educação clássica, como eu falei, preza muito por esse tripé da busca pela bondade, da verdade, da beleza, pelos valores objetivos. Eram coisas que os gregos já buscavam, ainda que não conhecessem o verdadeiro Deus, mas eles buscavam aquilo de alguma maneira, eles sabiam que aquilo existia, era um anseio que havia, né, na alma daquelas pessoas, tanto que quando Paulo vai em Atenas, ele próprio se utiliza daquelas coisas que eles já conheciam e já sabiam, né, para evangelizá-los. Então ele não parte do zero, né? E aí o interessante também que Paulo, quando vai falar para os gregos lá de Éfeso, ele vai falar sobre os pais, como eles devem educar os seus filhos, e aí ele diz que eles devem educá-los na disciplina, no temor ou admoestação do Senhor, dependendo da sua tradução, mas no original ele fala sobre paideia, que era exatamente o nome do modelo educacional grego. Eles chamavam a educação deles, o modelo deles de paideia, e Paulo fala, gregos, né, cristãos de Éfeso, eduquem os seus filhos na paideia. Qual paideia? Agora a paideia do Senhor. Então vocês peguem esse modelo educacional que vocês já conhecem, que é bom, mas vocês vão redimi-lo e fazer uma educação agora no Senhor. O que é muito interessante, porque quando você vai entender o que era o objetivo da educação grega, era de formar um cidadão. Então a ideia deles é de que todo o modelo educacional, o projeto pedagógico deles tinha como objetivo final formar um cidadão. Então formar, por exemplo, um cidadão ateniense. E aí então Paulo usa essa palavra como quem diz, pais, agora vocês vão educar os seus filhos utilizando esse modelo que tem elementos bons para formar um cidadão. Ah, mas qual cidadão? O cidadão de Éfeso, né, do Brasil, da onde? Não, agora o cidadão do Senhor, ou seja, um cidadão do reino dos céus. Esse é o trabalho que vocês têm, e por isso também que a gente gosta tanto da educação clássica, porque a gente vê até Paulo falando disso, né? Então algum valor há de ter. Sim. Maurício,
Vindo um pouco mais para o nosso momento, né? Você fez esse panorama excelente aí para gente, mas por que essa pecha aí de ultrapassado? Por que vem essa sombra aí em relação à educação clássica? Eu acho que vai muito com a nossa snobez cronológica, né? Snobez, existe snobice. Nós somos snobs cronológicos, né? Então, nós somos pessoas, e aí estou falando em geral, a nossa sociedade, pelo menos os ocidentais, mas eu acho que isso quase que no mundo todo, nós temos a sensação de que o que é mais novo é necessariamente melhor. E nós estamos condicionados a pensar desse jeito, né? Porque quando sai uma atualização nova do seu sistema operacional, seja Android, seja iOS, ou o que quer que você use, você corre para baixar, porque o novo deve ser melhor. Eles corrigiram os erros, eles deixaram mais bonitinho, tem uma carinha de cachorro para você pôr em cima da sua foto, né? Enfim, é melhor, né? E a gente foi acostumado assim, o que é mais novo é melhor. Quando sai um modelo novo de um carro, ele é melhor do que o anterior. E assim com quase tudo que a gente vê ao nosso redor. Então, nós estamos treinados a entender que o mais novo é sempre melhor. Então, quando surgem modelos novos de pedagogia, e se todo mundo começa a adotar aquilo, e você olha para a maioria das escolas, elas estão usando aquilo, então, na nossa cabeça, se é mais novo, deve ser melhor. Eu quero saber quais são as últimas novidades da pedagogia. Quero saber quais são as últimas técnicas para usar isso, então, com os meus filhos. E a gente se esquece de que aquilo que está sendo usado, ou que foi usado por 24, 25 séculos, formando as brilhantes mentes do passado que nós tivemos, então algum valor há de ter naquilo. Por isso que a gente fala, por exemplo, dos livros clássicos. Por que alguém leria um livro antigo que se chama de clássico? Por quê? Porque ele passou pelo teste do tempo. Ele vem sido lido, estudado, testado por séculos e ainda é considerado de qualidade, algo bom. A mesma coisa com a pedagogia, né? A pedagogia clássica, então, passou por esse teste do tempo, foi recebendo transformações interessantes ao longo dos séculos e foi abandonada porque surgiu uma novidade, então vamos correr atrás da novidade. E às vezes as pessoas também não entendem, em geral, né? Quando fala de educação clássica, a maioria das pessoas pensa, então que você vai levar a palmatória na escola de novo, os alunos vão apanhar na escola, é isso que você quer dizer, né? Não tem nada que ver com isso. Tem a ver com uma pedagogia que respeita a ordem da criação de Deus. Uma pedagogia que busca a verdade. Uma pedagogia que busca um relacionamento pautado pela bondade. Uma pedagogia que busca a beleza em todas as coisas. E isso tem tudo a ver com o ser de Deus. O nosso Deus é um Deus que é verdadeiro. Tudo quanto ele diz é verdade. E toda a verdade provém dele. Ele é um Deus que é bom. Tudo quanto ele faz e a maneira como ele se relaciona conosco é boa. E ele é um Deus belo. Tudo quanto ele faz é belo. A criação é cheia de beleza, basta a gente olhar. E, inclusive, a palavra lá utilizada em Gênesis, quando diz que Deus criou e viu que era bom, é uma palavra que também pode ser traduzida como bela. Então, esse é um anseio da educação clássica, de resgatar essas coisas e mostrar que há objetividade nisso tudo, diferentemente das pedagogias atuais progressistas, que excluem qualquer conceito de verdade objetiva da discussão e que apresentam a escola, então, como um lugar apenas em que os alunos vão construir os seus valores, vão construir a sua verdade, o seu conhecimento, o professor está ali como um mero mediador, e cada um, então, vai construindo conforme a sua subjetividade. E nós não acreditamos nisso. Maurício, só para fazer uma provocação diante disso que você está falando, quando a gente pensa, talvez, numa das metodologias mais exaltadas de pedagogia aqui no nosso país, a pedagogia do oprimido, uma das críticas que Paulo Freire faz à pedagogia tradicional, e não necessariamente está relacionada à pedagogia clássica, mas envolve também,
é aquilo que ele diz que é pedagogia depositária, né, metodologia educacional depositária, que seria apenas como se um professor tivesse essa capacidade de depositar conhecimento em seus alunos, e que isso não é transformador, não é transformador. Diante dessa crítica que ele coloca, e ele, né, deixa muito claro que o objetivo da educação é emancipação, é a ideia de uma transformação social e etc. Diante dessas questões, como que você, que defende a proposta de uma pedagogia clássica, responderia a essa crítica de Paulo Freire? Tem algumas coisas que são interessantes. Bom, a primeira coisa é que quando se fala de emancipação nesse sentido, muitas vezes está pensando num contexto muito quase que revolucionário, né? Você quer quebrar com a ordem anterior para criar uma nova ordem. Então, isso é revolução, isso é o conceito de revolução. E nós, como cristãos, não deveríamos ser revolucionários por definição também. Né? Nós somos pessoas que buscam e que pregam uma reforma o tempo inteiro. Nós queremos voltar àquilo que é bom, mas nós estamos sempre debaixo de autoridade. Então, nós não podemos ser revolucionários, nós temos que ser antirrevolucionários. Porque nós sempre devemos estar debaixo de alguma autoridade. A começar pela autoridade de Deus, mas muitas vezes, frequentemente, sob a autoridade de outras pessoas também neste mundo. A revolução prega exatamente o contrário disso, a quebra da autoridade. Né? E nisso a gente não compactua. Além disso, aí tem uma crítica que às vezes pode ser feita, que é uma discussão que todo mundo faz, né, de que a gente precisa desenvolver o senso crítico das crianças, dos adolescentes, para que eles sejam capazes de pensar por conta própria. E aí isso é interessante porque normalmente as pessoas que falam isso, elas não estão buscando a autonomia de quem elas supostamente estão educando. Elas estão buscando uma mimetização, né? Elas querem criar pequenos papagaios que vão repetir a ladainha revolucionária delas, né? Ou a ladainha marxista delas. Tem todo um discurso, tem palavras-chave, né, que precisam ser apresentadas para que, de fato, essa criança seja emancipada ou que seja crítica o suficiente dentro desse viés. Exatamente, porque você só é considerado alguém crítico se você pensar igual ele, né? Ou seja, se você ousar discordar daquilo, não, então você ainda não se emancipou, né? O que é um nonsense, né? Mas na educação clássica, o que a gente acredita é seguir a ordem criacional de Deus. Então, a criança, em um determinado momento, estágio de desenvolvimento cognitivo dela, ela não é capaz de criticar as coisas ainda, até porque ela ainda não tem conhecimento suficiente para criticar o que seja e ainda não tem desenvolvimento cognitivo para isso. Então, nessa etapa, o que você precisa fazer? É dar-lhe conhecimento. É o que a gente chama da fase da gramática, que é aquela fase em que a criança vai até uns 10 anos de idade, mais ou menos. É uma fase em que a criança ainda tem uma curiosidade muito grande e quer absorver conhecimento, quer simplesmente saber das coisas. Então, nessa é a etapa em que você vai dar o conteúdo propriamente para que ela absorva aquilo. São os blocos fundamentais de conhecimento de todas as disciplinas. Por quê? Porque o objetivo é que, chegando na fase seguinte, em que aquela criança vai chegando à adolescência e começa a perguntar mais o porquê das coisas, a querer entender a motivação, a lógica, vai querer discutir mais as coisas. Então, nesse momento é que, sim, você vai começar a trabalhar o desenvolvimento lógico, do raciocínio lógico daquela criança, daquele adolescente. E só é possível criticar algo que você saiba o que é. Senão fica aquela discussão maluca, igual àquela transmissão do Oscar que a Globo fez, em que a Glória Pires, né, a atriz tão famosa aqui no nosso país, que não tinha assistido, acho que nenhum filme que estava concorrendo ao Oscar naquele ano, e aí toda vez que perguntavam para ela, e sobre esse filme? Não, esse eu não posso falar nada porque eu não assisti. Aí o outro, desculpa, esse eu também não vi. Né? E aí você não pode fazer crítica nenhuma, obviamente. Você só pode criticar aquilo que você conhece. Então é preciso que a criança primeiro aprenda as coisas. Aprenda o quê? Tudo quanto se precisa aprender numa escola, né? Até os 10 anos de idade aproximadamente. Para então, na fase seguinte, você começa a ensinar lógica formal e a desenvolver o raciocínio crítico dela. Aí sim, porque ela chegou nesse momento em que ela tem conhecimento,
e ela é capaz, então, de raciocinar com lógica e de forma crítica sobre aquelas coisas que ela aprendeu. E o professor, então, vai trabalhar com várias ferramentas interessantes, por exemplo, discussão socrática, para que as crianças cheguem a um raciocínio sobre aquilo que elas já aprenderam no passado. Então, de fato, a gente percebe que na educação clássica o objetivo é exatamente o que às vezes se diz nas escolas por aí, mas que não é o que se faz, né? Nós damos conhecimento, depois desenvolvemos o raciocínio lógico, crítico da criança, para que na etapa final da retórica ela seja capaz de expressar isso com clareza, com conteúdo e com beleza. Porque a gente precisa trazer beleza também na forma como nós falamos, né? E é interessante que se você vai numa escola progressista, eles vão falar, a gente quer desenvolver o raciocínio crítico. Aí pergunta para uma criança de 4 anos de idade o que ela quer. Não quer nada, quer comer chocolate, sei lá, quer ver, né, Patrulha Canina, é isso que ela quer, né? Não tem como você discutir nesses termos com uma criança de 4 anos de idade, ou de 5, ou de 6. Nessa idade, você vai falar para ela o que ela vai fazer e o que ela vai aprender. Que ela ainda não é capaz de responder a essa pergunta. Ela vai responder quando ela chegar na fase em que ela é capaz de fazer isso. Então, a educação clássica busca preservar essa ordem da criação de Deus e não forçar algo sobre as crianças para o qual elas não estão preparadas. Perfeito, perfeito. Maurício, eis que surge uma dúvida aí, né? Muitos que nos acompanham têm ouvido muito a respeito do homeschooling. E aí a grande pergunta que surge é onde é que o homeschooling e a educação clássica se aproximam e onde é que eles se distanciam? O homeschooling você pode fazer, né, a educação domiciliar com os seus filhos, utilizando o modelo da educação clássica ou qualquer outro, na verdade, né? Então, assim, são coisas que são independentes uma da outra. Muitos pais que fazem educação domiciliar, aqui no Brasil e mesmo em outros lugares, muitos deles acabam buscando a educação clássica exatamente porque conheceram a educação clássica, gostaram muito e não encontraram escolas ao seu redor que proporcionassem aquele tipo de educação. Então, decidem fazer o ensino domiciliar. Mas, de fato, são coisas independentes, né? Você pode fazer educação clássica em casa ou na escola e também pode fazer qualquer outro tipo de educação na sua casa, se assim você desejar. Nós, assim, na escola, a gente não tem nenhum problema, né, na verdade, com isso. Nós, pela editora, publicamos livros sobre educação domiciliar, inclusive, a gente apoia várias iniciativas nesse sentido. Nós acreditamos que a escola precisa ser uma ferramenta para os pais. A escola não substitui os pais. Ela está ali como uma ferramenta. A obrigação de educar os filhos é sempre dos pais. A ordem de Deus é dada aos pais. Eles têm essa obrigação. A escola surge, então, como uma ferramenta. Por quê? Muitos pais não vão se ver em condições de fazer o ensino domiciliar. Não vão ter o tempo, não vão ter as condições para isso, porque, de fato, é algo que exige muito de quem se propõe a fazer isso. Então, para quem não tem condições de fazer isso, a escola está ali à disposição para ser uma ferramenta. Agora, para quem não quer e quer fazer em casa, sem nenhum problema, né? A gente tem, como eu disse, apoiado iniciativas nesse sentido e para nós não é um escândalo e não uma dificuldade. A gente convive bem com os dois mundos. Agora, veja, tanto o homeschooling recebe essa crítica, como me parece que a educação clássica também, às vezes, recebe essa crítica. Que quando você faz uma educação nesse sentido, como você está colocando, uma educação cristã clássica, é bom que se diga, e daqui a pouco a gente vai tentar conceituar mais especificamente com relação ao catolicismo, aos protestantes. A gente fala isso daqui a pouco, mas o que eu queria perguntar para você agora é como é que você lida com a questão que é feita sobre a educação numa bolha. Muitos dizem assim, não, você vai colocar o seu filho numa escola confessional, numa escola que vai ensiná-lo a ver as questões cristãs, e ele vai só aprender isso,
e como é que ele vai viver num mundo que não é aquele mundo ao qual ele tem sido ensinado na escola. Portanto, uma criança vivendo numa bolha. E aí fica essa questão, né, essa pergunta. O que você pensa sobre isso? A gente fala bastante sobre isso também. Tem uma metáfora que nós gostamos de usar aqui, que acho que o momento é bastante propício, inclusive, para ela, apesar que a gente já usava antes do momento atual. Nós dizemos que tem 3 maneiras de você educar o seu filho. Uma delas é essa que você falou, é criar dentro de uma bolha. Então, você cria uma bolha de proteção e não permite que seus filhos entrem em contato com nada que seja prejudicial, nenhum patógeno, para continuar na metáfora que eu vou usar. Então, a criança fica ali dentro da bolha, nada a incomoda, nada a ataca, e ela vai crescer ali. Só que vai chegar uma hora que ela vai ter que sair dali. Então, se o sistema imunológico dela não foi bem trabalhado, bem desenvolvido, tem grandes chances que ela sucumba ao sair da bolha. Isso é um problema. Uma outra forma de criar os seus filhos, então, você fala, bom, então não vou colocar na bolha porque tem esse problema. Então, eu vou pegar meu filho e atirá-lo ao mar, cheio de tubarões, para que então ele aprenda logo a ir nadando no meio dos tubarões, dando soco no olho do tubarão, né, enfiando o dedo no nariz dele para ele sair de perto, e assim ele vai se virar. Pode ser que ele sobreviva, mas há uma grande chance que ele seja comido pelo tubarão. A maior chance, inclusive, é essa. E aí tem uma terceira maneira, que é a que nós advogamos. É que ao invés de criar numa bolha e ao invés de jogar no tubarão, você vacine o seu filho. Ou seja, nós acreditamos que a educação clássica ela funciona, né, como uma vacina para trabalhar o sistema imunológico daquela criança. E aí eu estou falando muito de vida cristã, estou falando de confessionalidade mesmo. Aquela criança, então, ela vai, como eu comentei, passar por aquelas 3 etapas. E ao longo desse tempo todo, a ideia é que ela vai sendo treinada em apologética mesmo. Ela vai aprendendo o que é a fé dela, qual é a fé dela e o que é que o mundo tem a dizer a respeito disso. Então, numa escola de educação clássica, no tempo apropriado, a criança vai ler obras que vão confrontar, inclusive, a fé que ela tem. Ela vai ler, por exemplo, na maioria das escolas clássicas, o Capital, do Karl Marx. E aí eu ouso dizer que a maioria dos socialistas provavelmente nunca leu também, né? Então essas crianças já vão sair na vantagem. Muitas delas leem obras assim que são consideradas até proibidas, né? Por exemplo, Minha Luta, do Adolf Hitler. Não é em todas as escolas, mas em muitas se lê esse livro. E muitos outros. Muitos clássicos da literatura grega, da literatura latina e muitas outras coisas. Por quê? Porque a ideia é que a criança vai ser muito bem sedimentada na fé que ela tem, naquilo que ela acredita, os pais e a escola acreditam, e aos poucos, ao longo do tempo, ela vai recebendo pequenos pedacinhos dos vírus das filosofias e ideologias que estão por aí ao redor do mundo, para exatamente trabalhando o sistema imunológico dela. Ela não recebe tudo de uma vez, senão ela não aguenta, ela morre. Mas você vai colocando um pouquinho, um pedacinho do vírus inativado, do marxismo, do não sei do que, de várias coisas ali, para ela ir trabalhando com aquilo e aos poucos ir se fortalecendo. A ideia, e aí emprestando uma metáfora de um outro professor amigo nosso, de que você não treina boxe com a sua avó. Imagina se o Mike Tyson fosse treinar boxe com a avó dele. Ele ia ganhar toda vez da avó. Só que quando ele entrasse no ringue para lutar contra um lutador de verdade, aí ele ia perder, porque ele não treinou de verdade. Ele treinou com a avó. Uhum. Então você quer treinar com alguém que seja bom. Então você vai treinar com os melhores. E por isso ler esses clássicos e mesmo livros que podem ser clássicos, mas que vão diretamente contra a nossa fé e contra aquilo que nós acreditamos no momento adequado. Para que a criança, então, entre em contato com aquilo. Claro que vai ter um professor que vai ajudar, vai auxiliar, vai guiar a leitura, vai ajudar a criança a apontar o que é que existe de inconsistência daquilo com a fé cristã, para que, então, ela possa lutar ou treinar com os melhores e, assim, desenvolver o seu sistema imunológico cristão. E, ao sair, então, da escola, lá no fim do ensino médio,
ela seja capaz de entrar em qualquer universidade e discutir sem medo com qualquer professor ou com qualquer colega. Não como alguém arrogante, que diz, eu já sei de tudo. Não, mas como alguém que sabe muito bem no que acredita e que conhece quais são as setas inflamadas do inimigo que estão sendo atiradas pela esquerda e pela direita e sabe se defender daquilo. Então, a ideia da educação clássica é exatamente essa. E aqui no Brasil, né, é alguma coisa bem recente, a despeito de antigo, mas é recente. Mas nós já temos visto os resultados disso nos Estados Unidos, por exemplo, onde esse renascimento da educação clássica já tem aí pelo menos 3 décadas. E nós vemos alunos, nós tivemos muito contato com muitos alunos que foram formados em escolas assim, e o resultado é impressionante. Né? São adolescentes que saem dali prontos para a batalha. E quem não acha que a gente está em batalha, né, precisa se atualizar. Maurício, já pegando esse gancho aí que você falou dessa questão de ser recente aqui no Brasil, a gente sabe que realmente mas surge uma pergunta justamente para as pessoas que ainda não conhecem direito essa questão da educação clássica. Ela é uma educação católica ou ela é uma educação da Igreja Reformada? A resposta é nenhum, né? Ou ambos, né? Depende. Como eu falei, a fundação dela foi na Grécia Antiga, então se a gente quiser ir para a fundação, ela é grega, né? Ateniense, né? É uma educação grega, mas que foi, né, transformada ao longo dos séculos. Então, durante o período de dominação romana, né, houve alguma transformação. Durante o período cristão, também houveram transformações e, obviamente, né, existia a igreja cristã, né, por muitos séculos. Né, não existia uma infinitude de igrejas como a hoje. Existia a igreja cristã, cuja sede, depois de algum tempo, foi lá ficar em Roma. Com o movimento da Reforma e essa cisão, então, em que a igreja de Roma, né, se divide e surgem muitas outras igrejas naquele momento, e que a multiplicação parece que é em PG, né, progressão geométrica, porque a cada ano que passa, né, dobra a quantidade de denominações e igrejas desde aquela época. A igreja reformada continua com o mesmo modelo educacional, eles não inventam um modelo novo quando surge a reforma. Eles continuam com o mesmo modelo e aplicam aquele mesmo modelo. Então, assim, às vezes, alguns cristãos evangélicos podem ficar com medo de alguns termos em latim, porque o latim traz à mente a Igreja Católica Romana, e aí alguns ficam muito preocupados. Será que vai ser muito católico, né, então, mas ninguém precisa ter medo do latim, né? O latim é um idioma, né? Que já foi tão utilizado e que conhecer o latim, inclusive, traz muitas vantagens para quem fala o português, visto que a nossa língua tem como base o latim. Então, quem aprende latim aprende melhor português. Mas, respondendo à pergunta, então, não é, ou é ambos, né? É grego, mas é cristão, e é católico, mas também é reformado, né? E inclusive, existe, mais recentemente, movimentos para a educação clássica secular, não ligada a nenhuma religião. Já tem surgido livros e algumas tentativas de escolas que fazem isso. E aí a gente cai num outro problema, né? Só adiantando um pouco, que é o fato de que não existe educação secular, né? Educação é, por necessidade, um empreendimento religioso. Então, a escolha é só qual é a sua religião. Excelente, excelente. Acho que essa frase que você acabou de dizer, ela é muito importante. Não existe educação secular. Toda educação é religiosa. Basta agora a gente pensar qual é a confissão dessa religião que você deseja para o seu filho. Nesse sentido, a gente vai caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, Maurício. Eu queria que você tivesse a oportunidade aqui, talvez, de retoricamente convencer, talvez, agora pais que estejam ouvindo e assistindo esse podcast do porquê usar a educação clássica.
E aí eu quero estender um pouco mais, só dilatar um pouco mais a pergunta, porque, de fato, eu acredito, né, senão não teria fundado uma escola, né, acredito que a educação clássica é o melhor modelo pedagógico à nossa disposição hoje, e eu tenho o apóstolo Paulo a meu favor, do meu lado, então acho que eu estou bem. Mas ainda que você não concorde com a educação clássica, ou não consiga, ou não encontre uma escola clássica, ou não possa fazer educação domiciliar, aí você vai buscar um outro modelo pedagógico, ok. Agora, para alguém que é cristão, o que de fato não pode faltar, de maneira nenhuma, é uma educação que seja cristã. Porque, como a gente acabou de falar, toda educação é um empreendimento religioso. A escolha é qual é a religião que você vai ensinar para o seu filho na escola. Então, se você é cristão, você mandaria o seu filho para fazer a escola dominical na qualquer igreja X, sei lá, o que eu posso falar que não vai ofender ninguém, né? Vai mandar eles na mesquita para fazer a escola dominical lá antes de ir para o culto, né? Na sua igreja cristã? Acho que não. Né? Então, por que é que você manda ele para uma escola que prega uma outra religião, qualquer que seja, que não é a sua, a que você confessa? Então, se você é um pai cristão, você tem a obrigação de colocar o seu filho numa escola cristã ou fazer ensino domiciliar de maneira cristã na sua casa. Essas são as duas opções que você tem. A opção de colocá-lo numa escola pública, a opção de colocá-lo numa escola secular, por melhor que seja, não importa. Bom, não conheço escolas pelo Brasil inteiro, né? Falando aqui por São Paulo. Não importa se você vai colocar na Porto Seguro, na Avenues, ou em qualquer outra escola chique do momento. Né? Se você é cristão, a sua opção é uma escola cristã ou ensino domiciliar cristão na sua casa. Você não tem uma terceira opção. São essas, as que Deus te deu. Aí você tem a opção de se rebelar. Essa é uma outra, né? Agora, se você quiser estar debaixo da vontade de Deus, então as suas opções são essas duas somente. Porque educação é religiosa por definição, por necessidade. E a Bíblia fala disso muitas e muitas e muitas vezes. E se você ainda não percebeu, é porque ou você não leu direito ou porque você não quer entender, que também é a outra opção. Às vezes a gente não quer entender porque é mais fácil ficar no status quo. Então essa é a coisa mais importante. Se você quiser levar alguma coisa dessa conversa inteira, é essa. Seu filho precisa estar numa educação cristã. Agora, dito isso, claro que se você tiver a oportunidade de colocá-lo numa educação clássica, eu acredito que seja o melhor modelo. Por quê? Porque, como eu já disse, ele é um modelo de séculos, é testado, é aprovado, ele preserva a ordem criacional de Deus, ensinando as crianças da maneira como elas estão mais propensas a aprender em cada momento dos estágios de desenvolvimento cognitivo dela. É uma educação que é pautada por 3 grandes valores de verdade, bondade e beleza, que são coisas que são parte da essência do ser de Deus e que, portanto, são importantes para nós que somos cristãos e queremos desenvolver um caráter virtuoso nos nossos filhos e queremos que eles sejam excelentes em tudo quanto fazem. Então, por isso, acho que a educação clássica é uma boa opção, a melhor opção nesse sentido. Agora, talvez você não tenha condições, talvez na sua cidade não tenha uma escola clássica. Aí também fica uma provocação, porque você não abre uma. Né? Foi, né, o que eu fiz. Você tem essa opção. Dá trabalho, mas não é impossível. Se quiser ajuda, vem me perguntar como, que a gente está à disposição para ajudar também. Ou ensina em casa. Né? Também você tem essa opção. Só para tentar, talvez, prever uma pergunta que com certeza vão fazer nos comentários, ou nem sei se é uma pergunta, talvez façam, na verdade, uma crítica, é que você falou que há 2 opções para os pais cristãos. Aqueles que vão colocar seus filhos em escolas cristãs, confessionais cristãs, e que, obviamente, estejam pautadas na sua educação fundamentalmente numa ideia cristã, e aqueles que vão educar seus filhos em casa a partir dessa perspectiva. Mas e aqueles que não têm essa condição? Eu falo, por exemplo, que a condição financeira, né, de colocar os filhos numa escola particular cristã e que também não tem a condição, talvez nem o preparo para uma educação domiciliar. Você acredita
que há meios que os pais possam fazer aquilo que às vezes é chamado de complemento, né, o after schooling, né, aquela coisa do você fazer uma espécie de auxílio educacional para os seus filhos em casa, mas ainda mantendo-os numa escola secular. Como é que você pensa essa perspectiva? Eu estou prevendo uma pergunta que eu tenho certeza que vão fazer aqui no nosso chat. Antes de responder isso, eu acho que há outras coisas que os pais podem fazer antes de chegar nesse ponto. Por exemplo, eu acho que na maior parte dos lugares tem alguma escola cristã. Não é tão incomum, mas talvez seja muito caro, seja longe, tudo bem. Você tem outras opções. Uma delas, por exemplo, é conversar com a liderança da sua igreja. Por quê? Porque se as igrejas forem despertadas para a importância da educação, elas vão entender que elas precisam fazer algo a respeito. Seja abrir uma escola, a própria igreja, seja juntar um número de igrejas da cidade, da região, e elas então abrirem uma escola, como muitas igrejas têm feito e como era a tradição reformada fazer, em que você tinha uma igreja e do lado você tinha uma escola. Isso se perdeu. E o resultado a gente está vendo qual é. E não é bom. Então, essa é uma coisa que as igrejas poderiam e deveriam estar fazendo. Talvez elas não possam fazer isso, mas elas podem, por exemplo, criar um fundo de bolsa de estudos para pagar a educação de crianças cujos pais não possam pagar uma escola cristã. A gente tem visto igrejas fazendo isso. Tem várias igrejas que fazem isso. Elas usam parte dos dízimos arrecadados para ajudar a pagar a mensalidade de crianças que estejam estudando em escolas cristãs que os pais não tenham condições. E veja, não ter condições de pagar significa isso que eu disse, não ter condições de pagar. Porque se você tem um iPhone 14, 15, sei lá qual é o último iPhone, que custa R$6.000, e fala que não tem dinheiro para pagar a escola, então não é verdade. Simplesmente você dá mais importância em ter um iPhone do que educar o seu filho conforme a Bíblia ensina. E aí, então, você está em rebeldia e desobediência a Deus. Então, o que precisa saber é se, de fato, você não tem condições. Ah, não tem. Então, tá bom. Então, você deveria conversar com a sua igreja. As igrejas deveriam se preocupar com isso. E cuidar para que todas as crianças da igreja estejam estudando debaixo de uma educação confessional cristã. Seja numa escola da igreja, seja numa escola particular ou qualquer que seja. Mas as igrejas deveriam estar com essa preocupação. E se não estão, elas estão falhando nisso. Essa já foi uma preocupação da igreja cristã que se perdeu, infelizmente. Agora, pode ser que depois de tudo isso, todas as tentativas, inclusive a de abrir uma escola, que eu já disse antes, né? Ainda que você não tem dinheiro, porque eu não tinha dinheiro e Deus abençoe e a escola está aqui. Mas pode ser que para você não tenha funcionado assim. E aí chegou nesse ponto em que não tem jeito, você vai ter que colocar o seu filho na escola pública, e aí faz o quê? Bom, então, acho que a melhor coisa a fazer é isso mesmo que o reverendo Ronaldo disse. Coloque o seu filho lá, até mesmo porque a lei obriga que a criança esteja matriculada, mas faça um trabalho muito intenso e muito direcionado na sua casa para que o seu filho entenda que muitas das coisas que ele está vendo na escola não são verdade. Que ele está aprendendo, que ele precisa continuar respeitando a autoridade do professor dele, porque o professor é autoridade na sala de aula, ainda que esteja falando bobagem, e que ele precisa respeitar a autoridade daquele professor, mas que ele vai aprender em casa que muitas daquelas coisas não são verdade. E que, ainda que ele não vai ficar brigando com o professor, mas que ele vai aprender em casa o que é verdade para que ele consiga discernir aquilo que ele está vendo na escola. Não é o ideal, não deveria ser assim com nenhuma criança, mas a gente sabe que a gente não vive num mundo ideal. A gente vive num mundo caído em pecado, em que muitas vezes as situações são o que são e a gente precisa lidar com elas. Então, a gente não quer jogar um peso sobre os ombros dos pais que eles não possam suportar. A gente só quer que todos entendam muito bem qual é a ordem bíblica. Excelente. Reverendo Rodrigo, quer perguntar mais alguma coisa, não? Não, tá. Tá tranquilo. Legal, Maurício. Nós nos alegramos muito em tê-lo aqui conosco. Eu acho que foi muito instrutivo o que você nos colocou aqui. Um despertamento para a educação,
talvez aí pensar na responsabilidade dos pais para essa educação. A gente pode talvez pensar até mesmo mais para frente um podcast específico sobre isso, não tanto sobre educação clássica, mas sobre a participação dos pais na educação dos seus filhos. Isso é algo que também foi perdido. Mas só para a gente não dizer para não dizerem que não falamos das flores, você pode indicar talvez 3, 5 livros para pais que estão ouvindo agora você, que estão te assistindo e pensando assim, tá, você me convenceu, o que eu faço? Preciso entender um pouco mais desse assunto. Você pode indicar talvez alguma bibliografia? Claro. Você pode entrar lá no site www.editoratrinitas.com.br e você vai clicar na aba Educação e aí você vai ver que lá tem alguns livros sobre esse assunto. Nós, além da escola, nós temos a editora, a gente publicou alguns livros que falam sobre isso e alguns que são muito fáceis de entender. Tem alguns livros que são um pouco mais para quem já está mais inteirado no assunto, talvez um professor, alguém que já está no mundo da pedagogia. Tem outros que são mais simples para quem realmente nunca leu nada, nunca ouviu nada a respeito. Então, por exemplo, tem um livrinho lá, bem curtinho, tem 100 páginas, que chama Moldando Mentes e Corações. É um livro que foi escrito para pais que queiram conhecer sobre educação clássica no caso, e entender um pouco melhor o que significa aquilo e qual a importância daquilo para a vida dos filhos deles. Então, se você nunca pensou sobre educação, nunca leu nada a respeito, esse é um livro que você pode ler. Ele não vai ser difícil de entender, com certeza você vai lê-lo com tranquilidade. Tem alguns outros livrinhos curtos, tem um, por exemplo, que chama Introdução à Educação Cristã Clássica. Ele é um pouquinho mais avançado, mas não muito. Você pode lê-lo também. Tem um outro livro do Dr. Steve Turley, que é um grande amigo nosso, e ele escreve uns livrinhos curtos também, que são rápidos de ler, que chama, um deles é Educação Clássica versus Educação Moderna. E aí ele aponta ali qual é a visão de C.S. Lewis sobre esse assunto, e o que é que Lewis falou sobre educação clássica. E aí talvez você fale, bom, acho que Lewis nunca falou nada de educação clássica. Falou. Escreveu um livro inteiro sobre esse assunto, que a gente conhece mais, as Crônicas de Nárnia, né, ou Cristianismo Puro e Simples, mas esse é um livro interessante. E aí, bom, se você ler esses 3, no fim deles tem outras listas de livros, outras dicas para que você possa ir se inteirando mais, e inclusive lá mesmo no site da Trinitas tem outras coisas que você vai poder ler mais a respeito. Agora, no finzinho do ano, a gente vai lançar um livro do reverendo Douglas Wilson, chamado Em Defesa da Educação Cristã Clássica. Esse é um livro maior, tá? Ele vai ter umas 300 páginas, mais ou menos, mas é um livro essencial para quem quer entender não só sobre educação clássica, mas sobre esse tema da confessionalidade, da educação religiosa. Por que toda educação é religiosa? Esse livro trata muito disso, ele mostra os efeitos de uma educação supostamente secular, e acho que vai ser bem interessante para quem puder lê-lo, ainda que seja uma leitura um pouco mais pesada. E tem o curso, né, que vocês também disponibilizam, né, que vocês têm aí para a pessoa se inscrever, totalmente online, sobre educação clássica. Também. O curso chama Academia Trinitas, aí também é academiatrinitas.com.br. O curso dura 1 ano, tá? E aí o curso, ele já é mais pesado, tá? Ele é um curso que vai exigir de quem fizer realmente mais dedicação. Ele se aprofunda mais, os professores são quase todos PhD, eles tratam de temas bem mais de forma mais profunda do que esses livros que eu citei. Então, se você já teve alguma introdução no assunto e quer realmente entrar de cabeça no mundo da educação clássica, aí esse curso vai te ajudar bastante. Excelente, muito bom. Nós nos alegramos muito pelo tempo aqui conosco, ficamos muito contentes em ter aceitado esse convite e desejamos que o Senhor continue a usar a tua vida, meu irmão, o trabalho que você tem desempenhado tanto com a escola quanto com a editora, e promover a educação cristã, e especificamente a educação cristã clássica, em nossa sociedade, especialmente no Brasil, considerando a pobreza educacional que nós vivenciamos, mesmo em arraiais cristãos. Que o Senhor te abençoe e esperamos vê-lo em outro momento. E você, que nos acompanhou até agora, nós queremos te convidar a curtir
esse vídeo e compartilhar, se você achou legal. E também você pode nos acompanhar ou continuar nos acompanhando se você seguir o nosso canal aqui no YouTube. Você também pode fazer isso nas outras plataformas que nós temos, tanto no Instagram, Facebook, você pode procurar lá Confessional Podcast e você vai nos achar. E também, se você quiser nos ouvir, você pode fazer isso nas melhores plataformas de podcast que nós temos por aí, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.